Boa noite, queridos. Na graça de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Agora à noite gostaria de compartilhar a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11 e falar de esperança, falar de fé. Estamos aí vivendo momentos de, às vezes, até falta de fé mesmo, de certeza, de confiança e até falta de esperança. E Hebreus capítulo 11 nos apresenta, além da definição de fé, os heróis da fé. Mas para poder chegar e alcançar essa nuvem de multidão de pessoas que nos dão testemunho de fé, precisamos entender tudo que essas pessoas passaram, tudo que elas viveram, não é? E para poder contextualizar com o nosso tempo e perceber que, como eles tiveram a esperança, nós também temos a esperança, a viva esperança, que não se limita somente nesse tempo, nesse momento e nessas circunstâncias. Então que Deus te abençoe, que a palavra possa falar ao seu coração, ao meu coração, aos nossos corações, para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez somos gratos, porque o Senhor nos permite, Senhor, nos reunirmos através da tecnologia, Senhor Deus, estarmos em comunhão um com os outros através das redes sociais e poder usar esse artifício como instrumento da Tua graça, como instrumento da Tua misericórdia, como instrumento do Teu amor. Mais uma vez eu te peço que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que é poderosa, Senhor Deus, e eficaz. Muito obrigado, seja com cada lar, Senhor Deus, com cada um que está nesse momento ao vivo, os demais que estarão também, Senhor, participando depois, Senhor Deus, do vídeo gravado, que o Senhor esteja abençoando cada lar, chegando em cada lar e trazendo a Tua graça, a Tua paz e a Tua misericórdia. Seja com a nossa nação, mais uma vez te pedimos, e abençoe a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o capítulo 11 de Hebreus, nós lemos: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, e de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quando nós olhamos para o capítulo 11 de Hebreus, nós temos que entender que ele tem um início, um contexto inicial, não é? De falar de esperança e falar de vida, falar de perseverança e de exemplos de fé, e testemunhas de fé, lá no capítulo 10, no final do capítulo 10, no verso 39, que diz o seguinte, 10:39, Hebreus 10:39 diz o seguinte: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da vida, ou da alma, dependendo da sua versão. Então, o capítulo que nos mostra a definição de fé e depois vai nos mostrar os heróis da fé registrados nas Escrituras, inicia dizendo que nós somos aquelas pessoas, não é, que não retrocedem. Não somos daqueles que retrocedem, não é? Nós não pertencemos ao recuo, não é? Como costuma dizer o pastor Fernando Brandão, vamos avançar, não é? Continuemos avançando. Por mais que pareça que está tudo parado, por mais que pareça que está tudo fora do controle, Deus continua nesse controle e continua nos chamando a avançar. Mesmo estamos aqui reclusos em casa, cada um agora na sua casa, Deus continua nos chamando a avançar. Deus continua nos chamando a sermos testemunhas da sua graça, do seu amor e do seu poder. Sempre lembrar disso. Então, o capítulo 11, que inicia com a definição de fé e depois apresentando os heróis da fé, tem o seu início contextual no verso 39 do capítulo 10. Ou seja, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Não retrocedemos para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, da vida. Não é? Sem fé
é impossível agradar a Deus. Lembre disso sempre, lembre disso. Então vamos viver nesse momento que estamos, não é, aí preocupados com certas situações. Vamos viver da fé. Vamos estar conectados com o Senhor, ligados com o Senhor. E o final do capítulo 11, na verdade, se encontra, não é? Aí sim, lá em Hebreus 12. Não é? Antes de Deus apresentar, através da sua palavra, um autor que não temos certeza quem foi de Hebreus, quem é o seu autor, mas antes de apresentar a definição de fé e os heróis da fé, a galeria da fé, é nos apresentado o seguinte: nós não recuamos. Nós não recuamos. Não somos daqueles que recuam, né, que retrocedem. Não é? Quantas pessoas dão dois passos, né, um passo para frente, não tem esse ditado aí? Dá um passo para frente, dois para trás. Um para frente, dois para trás. Nós precisamos entender que Deus nos manda colocar a mão no arado. Lembra Jesus? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Mas aquele que põe a mão no arado e olha para o objetivo, para o alvo fixo, não é? O Senhor, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, não é? Esse caminha em caminhos tranquilos, não é? Como falamos mais cedo pela manhã, de paz, de tranquilidade. E aí o verso 1 e 2 do capítulo 12, que fecha o capítulo 11, vai dizer o seguinte, aí Hebreus 12, não é? 1 e 2, vai dizer o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Percebeu? Olha só. Percebe o seguinte: nós não somos daqueles que retrocedem antes de apresentar a definição de fé e antes de apresentar a galeria dos heróis da fé. Então, nós não vamos retroceder. Por mais que as circunstâncias, por mais que o mundo, por mais que tudo que possa estar acontecendo possa querer nos parar, nos bloquear, nós não retrocedemos na fé. A nossa fé está firmada em Cristo, Senhor e Salvador, não em circunstâncias, nem em nada desse mundo. E aí, portanto, também nós, visto que estamos rodeados, apresenta aquelas testemunhas, aquela galeria dos gigantes da fé. Nós estamos rodeados, né, desses testemunhos de fé, pessoas com a mesma dificuldade que nós temos, com as mesmas dúvidas que nós temos, com as mesmas enfermidades que nós sofremos, não é? Com as angústias e vitórias e derrotas que nós sofremos na vida. Mas a galeria da fé nos apresenta homens e mulheres valorosos que nos dão exemplo como essa nuvem de testemunhas, não é? Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. Como precisamos nos arrepender e nos voltar para Deus, não é? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. Ele está tão perto, não é? Tão perto. O apóstolo Paulo mesmo disse que a palavra está tão perto de você ao ponto que você possa tocá-la, não é? Somos um livro aberto da palavra de Deus, né? Somos um livro aberto para que todo mundo possa entender o amor transformador de Deus, mesmo em meio a lutas e tribulações. Então, vamos nos desembaraçar do peso do pecado, não é? Se queremos ver essa nação transformada, mesmo em meio a essa situação, que Deus vai usar para a glória do nome dEle, para que a igreja desperte, não é? Desperte. Como eu falei mais cedo, não é? As pessoas olham para o prédio fechado, não é? Em alguns lugares, e a igreja está fechada. A igreja não está fechada, a igreja está aberta. Nós estamos aqui, não é? Nós estamos aqui. Onde houver 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali eu estarei. Jesus disse isso. Então vamos ficar firmes na fé e olhar para essa galeria da fé, esse exemplo de homens e mulheres de fé, não é? Que nos dão um impulso, uma recarga de energia de fé. A galeria do gigante da fé, pintada pelo autor desconhecido de Hebreus, nos motiva como homens e mulheres, jovens, adultos, crianças, não importa, não é? A tomarmos uma decisão de esperança.
uma certeza que move o nosso coração, com tudo aquilo que Deus quer que eu e você possamos fazer, e Ele deseja que nós avancemos na nossa fé, que cresçamos na nossa fé. Quantas pessoas estão estagnadas na fé, não é? Não é por causa do coronavírus, não é por causa de nenhuma circunstância ao seu redor, não é? Mas a pessoa está ali fria na fé. E quando nós olhamos para o capítulo 11 de Hebreus, nós vamos perceber que pessoas passaram por lutas, por tribulações, por dificuldades, mas não retrocederam. Não é? Lembrando mais uma vez Hebreus 10, verso 39. Não somos dos que retrocedem. Por que nós não somos pessoas que não retrocedem? Porque nós temos testemunha de seres humanos. Homens e mulheres igual a você, igual a mim, igual a cada um de nós, que perseveraram na fé e venceram os obstáculos. Não é? Que creram com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Abel apresenta e leva ao Senhor, a cultuar ao Senhor, a prestar culto ao Senhor, de esperança, não é? Não querendo nada em troca. Abel apresenta o melhor que ele tinha ao Senhor, ele leva o melhor que ele tinha ao Senhor para cultuar ao Senhor. Então, quando nós estamos reunidos em culto ao Senhor, o único digno de louvor e adoração, nós precisamos levar o nosso melhor. Não importa o que o outro ache que é o melhor dele. Entregue o seu melhor. Não é? Entregue o seu melhor. Então, Abel fez isso, entregou o seu melhor. Enoque, não é? A esperança o levou a agradar a Deus de um modo tão especial, de uma maneira tão especial, de uma vida santificada. Não é? De andar com Deus o tempo todo, de estar com Deus o tempo todo, caminhando com o Senhor o tempo todo, vivendo com o Senhor o tempo todo. Noé traz uma esperança durante 100 anos, anunciando e ninguém acreditando. Não é? Ninguém crendo na sua palavra. Quem creu na nossa pregação, lembra do profeta? Quem creu na nossa pregação, não é? Falando sobre a vinda, né? o proto-evangelho da vinda de Jesus Cristo, o Salvador. Então quem crê? Noé estava ali totalmente desacreditado, não é? Mas ele sabia com quem ele falava e quem ele ouvia. Quem você tem ouvido? Para quem você tem dado atenção? Não é? Onde estão os teus olhos? Onde estão os seus ouvidos? Onde estão as suas mãos, seus pés? Eu sempre lembro lá, né, na igreja, quando estamos reunindo, boquinha, né, o que tu fala, olhinho, o que tu vê, ouvido, o que tu escuta, mãozinha, o que tu toca, né? Música de criança. Então, Noé estava ali trazendo uma esperança. Mas as pessoas não acreditaram. Não é? Não deram ouvido. Lembra que Jesus falou, assim como eles estavam lá, que faziam festas, se davam em casamento, se alegravam, não é? Será a dia da vinda do Filho do Homem. Não é? Quantas pessoas estão preocupadas com o Apocalipse? Quantas pessoas estão preocupadas com o fim do mundo? Calma, ainda não é o fim. Jesus mesmo falou isso. Não é? Mateus capítulo 24. Lembre disso. Não é? Temos lutas, tribulações, terremotos, não é? Em alguns lugares, mas ainda não é o fim. Então Noé, ele se apresenta como um servo obediente, independente do que os outros estão pensando dele. Certo? Então a arca, que alguns moradores de rua chamam, né? A arca, o prédio da igreja está fechado, mas como eu falei pela manhã, você está aí na sua arca, eu estou aqui na minha arca com a minha família. Né? Na nossa casa, no aconchego da nossa casa. Coisa boa estar com as pessoas que nos amam, coisa boa estar com as pessoas que nós amamos. Isso é muito bom, não é? Daqui a pouco isso passa e vamos estar em comunhão muito mais fortalecidos. É uma lição que Deus quer nos dar. É isso que Ele está fazendo. Não é? Tem gente que está falando que essa doença veio dele. Essa doença não veio dele. O que ele está trazendo para a nação chamada seu povo é comunhão, fé, perseverança e esperança e proclamação do Evangelho. É isso que ele está nos chamando a fazer. Deus está usando toda essa situação para dizer que existe um povo que é capaz, mesmo na dificuldade. Existe um povo que pode fazer muito mais, mesmo na dificuldade. Então, Noé está ali. A esperança o levou a agradar a Deus por meio de uma vida, não é, santa ao Senhor. Outro é Abraão, que é apresentado, não é? Que é apresentado aqui em Hebreus, essa galeria da fé maravilhosa que nos é apresentada, essa nuvem de testemunho que é nos apresentado. Como diz, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quando as suas ofertas. Como que está a tua vida? Ofertada a Deus. Tem sido uma vida agradável a Ele?
Será que estamos trazendo a Deus fruto de esperança e alegria e gratidão? Ou só migalhas? Não é? Só migalhas. Só migalhas às vezes. Então Abel teve de Deus, né, a excelência do seu sacrifício, da sua entrega, do seu testemunho, não é, de aprovação por Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladou, não é, levou ele, não é, de tanto andar com Deus, tão junto com Deus, de modo que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Ele existe, Deus está no controle. Deus não abandonou o mundo como alguns dizem, deu corda no mundo e abandonou. Ele é o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, e conta com você e comigo, a igreja disparada sobre toda a terra. Quando eu falo igreja, eu não falo denominação. Quando eu falo igreja, eu não falo de prédio. Quando eu falo igreja, é um povo que se chama pelo nome do Senhor. É isso que eu estou falando aqui, é isso que a palavra nos chama a atenção. Pela fé, o verso 7 de Hebreus 11, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca do acontecimento que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Ó Senhor, usa essas pessoas que estão na iminência do poder, Senhor, com sabedoria, como o Senhor usou Noé. Que presidente da república, que ministros, que deputados, que senadores, que governadores, que prefeitos, todos que tenham algum cargo político, estejam à frente de um município, de um estado ou da nação, possam fazer o que Noé fez. Ele foi instruído pelo Senhor. E é isso que precisamos da nossa nação. A nossa nação precisa entender que aqueles que estão lá é porque Deus permite que estejam. Então que sejam instruídos pelo Senhor, que ouçam a sua voz, não é? Que ouçam a voz do Senhor, para que possam aprender com Ele o que fazer, anteceder os acontecimentos, não é? Deus fala com quem Ele quiser, orienta quem Ele quiser. Então que Ele possa estar orientando o presidente da república, que Ele possa estar orientando os governadores, que Ele possa estar orientando os prefeitos e as demais autoridades, né? Os médicos, os enfermeiros e os outros que estão na batalha, no fronte de batalha, como já tenho falado, bombeiros, né? Policiais civis e militares, possam estar ouvindo a voz do Senhor pela fé. Noé, divinamente instruído, que a nossa nação seja divinamente instruída pelo Senhor. É isso que o Brasil precisa. Ouvir a voz de Deus. E a igreja sair da frieza, do comodismo. Deus está usando isso para nos sacudir. Para dizer, vocês são aqueles que são chamados para fora. Para ir e pregar o Evangelho independente de circunstâncias. Mais uma vez, Abel, Enoque, Noé, agora Abraão. É apresentado, não é? Nos é apresentado. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Quanto tempo Deus está te chamando? Para largar a vida que você está vivendo. Sai da tua terra, da tua parentela. Não é? Uma parentela pecaminosa. Deus queria tratar aquele homem, usar aquele homem para que a fé pudesse chegar até nós. Não é? Filhos de Abraão. Lembra da promessa? Lembra de Isaac, a promessa? Para que pudesse existir Isaac, Abraão teve que obedecer. Obedecer. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Deus chama todos os povos e todas as nações ao arrependimento. Ao arrependimento. Não é? Venham todos, como diz a canção, que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na luz. Lembra da canção? Venham todos, de graça Jesus chama, não é? Recebei de graça, de graça. Então Abraão é chamado pelo Senhor e a esperança o levou a confiar, e o caminho que Deus planejou para ele foi um caminho de bênção. Embora não conhecesse tudo o que ia acontecer no seu futuro, mas Abraão foi obediente. Então às vezes, onde você está? Como que você está vivendo? Como que está a sua fé? Por onde você tem andado? Talvez você precise sair desse lugar. Sai daí, povo meu, não é isso? Sai daí, povo meu.
Como diz o ditado aí, muitos foram tirados do Egito, mas o Egito não foi tirado de dentro deles. Muitos foram tirados do mundo, mas o mundo continua dentro deles. Continua dentro deles. E a galeria da fé prossegue. Né? Isaac, Jacó e José. A esperança levou Isaac, Jacó e José a confirmar que o plano de Deus seria realizado na vida deles através da obediência. Deus está nos chamando à obediência. Quão belos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz. O Evangelho da paz. Seja usado por Deus, seja usada por Deus a tempo e fora de tempo. Está vendo? A tempo e fora de tempo. Hoje nós estamos fora de tempo. Não é? Parece que estamos. E Deus nos usa todo momento. É só estar obediente à sua voz, obedecer à sua voz, ouvir o seu chamado, né? E aí ele sai da sua terra, ele sai da sua parentela para obedecer a Deus, não é? E aí Isaac, José, Jacó, tudo vem por causa da obediência. Moisés, a esperança levou Moisés a vencer um deserto. A esperança levou Moisés a vencer o medo. Lembra? Como que eu vou voltar lá, Senhor? Eles não vão me ouvir. Eles não vão me ouvir. Como que eu vou voltar lá, Senhor? Não tem como eu voltar lá. Moisés estava com medo, lembra? Ele tinha... matou, né? Cometeu assassinato. Não é? Escondeu o corpo. Moisés estava com medo. E Deus chama esse homem, leva esse homem para ser tratado no deserto, não é? Para aprender o que é ser cuidar de gente. Primeiro cuidar de ovelha, para depois aprender a cuidar de gente. Deus leva esse homem ao deserto. Quantos hoje estão passando pelo deserto? Estamos passando por um deserto. Deus está nos tratando para que amanhã, não é? E esse amanhã não sabemos quando será, possa servir de testemunho do poder de Deus na nossa vida, não é? Deus poupou a vida de Moisés, vai poupar a sua. Vai poupar a sua. Dos seus, da sua casa. Para que possamos testemunhar da esperança do Senhor, do poder do Senhor, não é? E aí Deus nos usará, como já tem nos usado, para levarmos a esperança. Josué. A esperança levou Josué a completar a obra de Moisés, não é? Imagina substituir um homem tão poderoso. Imagine substituir um homem tão usado por Deus. Se coloque no lugar de Josué, não é? Se coloque no lugar desse homem, desse rapaz ainda, né? Esse jovem Josué, que foi discipulado, que foi treinado, que foi usado por Deus, né? Através de Moisés ensinando e ele aprendendo tudo, né? Observando tudo e retendo o que é bom. Hoje em dia, as pessoas não caminham mais com seus líderes, não andam mais com seus líderes, não aprendem com seus líderes. Como precisamos aprender com os mais experientes, com os presbíteros, não é? Os anciãos que estão tão abalados por causa desse vírus aí, não é? A faixa de risco, não é? São os presbíteros, os anciãos, não é? Os mais idosos. E Deus nos convida a confiar nele para que possamos, através dessa nuvem de testemunha, que também é você, sou eu, somos todos nós. E o Senhor continua nos chamando, não é? Fala para Josué para que ele seja forte e corajoso, não é? Porque ele estaria levando a nação, completando a obra que Moisés, né, deu início. Deus deu início através da vida de Moisés. Vamos entender isso. Como Deus usou esses homens, essas mulheres, Ele também vai te usar para abençoar vidas. Raabe, não é? A rejeitada, a renegada, a prostituta, que não tinha nada para dar certo. A esperança levou a Raabe a confiar no Senhor. Ela ouviu falar dos feitos do Senhor e entendeu que só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Então Raabe se apresenta diante do Senhor, não é, confiando no Senhor, disposta a obedecê-lo, não é, e receber a bênção não somente para ela, mas também para todos que estavam dentro da sua casa. Lembra? A bênção que chega até Raabe por sua obediência, por sua submissão e por sua fé no Deus de Israel, não é? Ali naquele momento, ouviu falar dos grandes feitos do Senhor, e não há Deus igual a esse, porque só há Ele como Deus. E aí essa mulher traz não somente bênção para ela, guarda os espias, protege os espias, e depois ela é abençoada. A sua casa se mantém de pé quando tudo à volta está ruindo.
o seu lar, a sua casa, a sua família se manterá de pé, porque está firmada na rocha. E se não está, firme ela hoje na rocha que se chama Jesus Cristo. Por causa dessa fé no Deus Todo-Poderoso, Raabe, sua casa e todos que estavam ali dentro foram poupados. Lembra disso? Lembra disso? Então ela também é apresentada como uma mulher de fé. Ela também é apresentada como uma heroína da fé em Hebreus capítulo 11. Vamos lembrar disso. Ela também é apresentada como uma mulher de fé. Então, Deus se revela de várias maneiras. Através da sua palavra. Deus pode falar com você através de um louvor, como falou com alguns, né? Deus usando as pessoas dentro de casa, Deus usando através do louvor, né? O louvor que transforma, o louvor que traz paz, o louvor que traz alegria, o louvor que traz esperança. E nós estamos aqui essa noite para dizer: há esperança no Senhor. Confia nele o tempo todo. Confie no Senhor todo o tempo, porque Ele vai abençoar você, continuar abençoando a sua casa, a sua vida. Então, não somos dos que retrocedem. Por que não somos dos que retrocedem? Porque nós estamos rodeados de uma nuvem de multidão, uma multidão de testemunhos, não é? Esses heróis da fé aqui apresentados. Então, qual é o segredo desses homens e dessas mulheres? Qual é o segredo? O que essas pessoas têm de diferente de você? Qual é a diferença? Seres humanos. Qual é o segredo? O que deve ser o nosso segredo na vida, não é? Para que possamos ser abençoados e mantermos a viva esperança em nós. O que deve ser? É o que está em Hebreus. Grande nuvem de testemunhas. E algo invisível. Portanto, precisamos entender isso. Que existem coisas visíveis e coisas invisíveis. Lembra? Hebreus diz isso. Nos garante isso. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, não é? Não se vê. O segredo é esse. Eles entenderam que a vida é feita de coisas visíveis e coisas invisíveis. Entenderam isso. Eles se tornaram gigantes porque não ficaram paralisados, atemorizados, não é? Não recuaram. Eles sabiam que eram peregrinos na terra. E aqueles que não sabiam passaram a entender porque ouviram o chamado do Todo-Poderoso Deus do Eterno. Abraão deixou a sua terra, deixou a sua casa, deixou a segurança do seu lar já estabilizado ali com seu pai, não é? Deixa a sua casa, sua terra, sua parentela, não é? E vai para o lugar onde eu vou te dizer. Não sabe onde é. Mas uma coisa é certa, se o Senhor está mandando ir, Ele vai comigo. Ele vai comigo. Eles confiaram na voz que chama, que o chamavam. Noé ouviu uma informação absurda. Ou não ouviu? Era um absurdo. Como que vai chover, meu? Como que vai encher essa terra toda? Não é? 370 dias dentro daquela arca. Não é? Tem gente que acha que foi 40 dias só, né? Foi 370 dias. No nosso calendário, 1 ano e 5 dias. Já imaginou o que é isso? Até tudo ficar terra firme? 1 ano e 5 dias, 370 dias dentro daquela arca. Não é? E Deus usou, abençoou, salvou aquela família. E como aquela família foi salva, a sua família será salva, né? Será preservada. Pode ficar doente, fisicamente falando. Mas a viva esperança está não somente naquilo que vemos, mas naquilo que não vemos. Então eles confiaram na voz que os chamavam, não é? E qual é o nosso segredo? É o mesmo. O nosso segredo é o mesmo. O nosso segredo é o mesmo segredo dos gigantes do passado, que é confiança. Confiar no Senhor. Com eles devemos aprender que o mundo invisível existe. O mundo espiritual existe. O poder da esperança que ilumina as trevas, não é? O Senhor nos tira, não é, das trevas e nos transporta para o seu reino de luz do seu Filho amado Jesus Cristo. Para mudarmos situações, para mudarmos circunstâncias. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, mas ainda não vemos. Ainda não vemos. O Senhor é com você, é com a sua casa, estará te abençoando e cuidando de você. Como eles, exatamente como eles, devemos viver como peregrinos nessa terra, porque a pátria futura é melhor. Mas hoje o Brasil precisa de nós. Para que esses que estão aqui possam estar um dia na pátria futura. Na pátria futura. O nosso melhor está no porvir.
O nosso melhor está no futuro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais enfermidade, onde não haverá mais lágrimas, não haverá nenhum vírus para nos tirar, não é, o foco do que o Senhor é. Então hoje Deus nos convida a sermos testemunhas da sua graça, do seu poder e da sua misericórdia. Devemos ter os nossos olhos fixos em Jesus. Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, vamos levar isso com toda a nossa certeza. Não é? Hebreus 12, verso 1 e verso 2. Vamos levar. Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha que nos impulsiona a crer. Eles venceram. Lembra que Jesus falou: eu venci, vocês também vão vencer? Não é? Pessoal, mas para Jesus foi fácil, alguns falam isso, né? Mas esses homens aqui, e essas mulheres aqui? Então não podemos esquecer daqueles que nos rodeiam. O Brasil precisa ver uma igreja forte no Senhor, não no seu braço, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é? Não podemos nos embaraçar com o pecado que tenazmente nos rodeia. Tenazmente nos rodeia. Quando se embaraçam com isso, acham que são super-homens, que são super-mulheres. Não podemos tirar os olhos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Devemos nos lembrar dos que venceram antes de nós pela promessa da viva esperança. Devemos nos livrar das amarras do pecado e seguir adiante, avançar, porque o melhor do Senhor já veio. Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele deu o melhor. Então todo cristão, né, precisa entender isso. Na verdade, todo mundo precisa entender isso. E quem está em cima do muro, descer dele. E entender que existe uma nuvem de testemunha que diz: é possível vencer, é possível ter esperança, é possível caminhar. Deus te use, meu irmão. Deus te use, minha irmã, para a glória do nome dele. E mantenha a viva esperança. Se você está vivendo em cima do muro, não é? Talvez essa reclusão vai te despertar ou te esfriar mais ainda. A decisão é sua. Você tem a escolha, não é? Como diz o hino, né? Hoje, amigo, você tem a escolha, vida ou morte, qual você vai escolher, não é? Qual você quer? Fecha os teus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor. Que o Deus da esperança encha você e toda a sua casa de alegria e paz. Que encha você e toda a sua casa de confiança nele, no Senhor, que estará, como aconteceu com Noé, não é? Está, na verdade, como aconteceu com Noé, com todos esses heróis da fé, falando aos seus ouvidos, aos seus corações e à sua mente. Então seja, Senhor Deus, com Bolsonaro, seja com o governador do estado do Rio de Janeiro, né? Com os governadores do nosso país, né? Seja com os prefeitos, aqui a Lívia, a prefeita de Araruama, seja com ela. Aí o prefeito, a prefeita do seu município, que sejam homens e mulheres instruídos pelo Senhor, usados pelo Senhor, e que possam, aqueles que ainda não entenderam o chamado dele, se render a esse chamado e obedecer, e servi-lo com inteireza de coração. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que o Brasil realmente seja do Senhor, e que possamos, como igreja, sermos usados para a glória do nome dele. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, queremos te pedir, Senhor Deus, misericórdia pela nossa nação. Pedir que o Senhor esteja falando aos corações. Eu sei que o Senhor já está, mas eu ergo a minha voz em oração, clamando ao Senhor, para que essas pessoas possam entender a tua voz. Teu filho Jesus mesmo disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ó Senhor, que cada um de nós que nos declaramos como ovelhas do Senhor, possamos ouvir a tua voz e dar exemplo de testemunho, de nuvem de testemunho, como aqui vimos em Hebreus, para que essas pessoas que estão aí, que ainda não entendem o teu amor, que ainda não entendem a tua graça, que dizem: onde está o teu Deus nesse momento? Onde está Deus nesse momento? Por que ele não traz a cura? Por que ele não traz a solução? A cura que Deus quer trazer para essa nação não virá através de uma vacina, não virá através de um remédio, virá através da entrega, da renúncia, do arrependimento, entregando a vida para Jesus Cristo. É isso que o Pai quer, né? Que entenda o amor de Jesus, seu Filho que veio para nos salvar. Ó Senhor, seja com cada uma, mais uma vez eu te peço, com cada lar, com cada vida, com os irmãos que estão aqui ao vivo, os outros que estarão, Senhor Deus, vendo depois. Abençoe e cuida de nós. Muito obrigado. Continue cuidando de nós e possamos ser nuvens de testemunhas de esperança que só vem de ti. Muito obrigado. Em Jesus, teu Filho, eu te agradeço. Em nome dele, Pai. Amém.